Então era um desafio naquele momento financeiro primeiro, acho que primeiro tem que arrumar as contas, e a gente ao longo desse período aí a gente pôde desenvolver alguns trabalhos diferentes, alguns inovadores, alguns hoje são referência no país, e isso conseguiu fazer com que Alagoas saísse de uma situação que naquela época a gente tinha um déficit estrutural, ou seja, o Estado não conseguia fechar um ano com as contas, ou seja, pegava novas dívidas para pagar dívidas anteriores. Isso gera muito na cabeça do alagoano aquela impressão que quando o Estado está pegando dívida, não vê o produto do resultado disso, quando contrai uma operação de crédito. Porque no final aquelas operações de crédito acabavam indo para pagar despesas do dia a dia, folha, despesas de custeio, e não viravam produtos palpáveis para o alagoano que gerasse novos efeitos econômicos. Então aquele cenário era muito difícil, a gente fez um início de governo muito duro, fazendo restrições, a gente chegou a ter momentos muito difíceis, quase não conseguimos pagar folhas em algum momento de 2015, mas passamos por isso, a gente aprovou um conjunto de medidas na Assembleia, que foi muito importante. Aliás, nesse ponto, Alagoas se diferencia da maioria dos estados do Brasil por ter tido um ambiente muito propício a fazer reformas estruturantes muito importantes. A gente mandou para a Assembleia mais de 20 projetos de lei, renovando toda a parte tributária do Estado, renovando toda a parte de gestão financeira do Estado, gestão de previdência do Estado. Nós fizemos 3 reformas de previdência, Elis, numa gestão muito grande. Você vê aí que a dificuldade que a gente vê no Congresso Nacional de aprovar essas mudanças, da compreensão da estruturação que são essas mudanças. A primeira reforma que foi feita lá em 2015 da Previdência gera até hoje benefícios para o Estado e uma arrumação bastante satisfatória. Eu acho que essas mudanças foram muito importantes para a gente ter hoje um cenário completamente diferente do Estado de Alagoas. Hoje é um Estado reconhecido como uma melhor gestão fiscal do país, com crédito, como você colocou, disponível para contrair investimentos novos. A gente recebe investidores, atrai investidores que a segurança jurídica, como você bem colocou aqui hoje no Estado, as normas estão claras, um fornecedor que entra para o Estado, ele sabe que dia que ele vai receber, recebe tudo em dia, e isso não era o cenário. A gente recebeu um Estado que o fornecedor recebia em 90, 120 dias, quando recebia. Então a gente tinha um débito na Secretaria de Saúde, quando a gente recebeu o governo, de mais de 150 milhões sem pagar há muito tempo os fornecedores, né? Então a gente conseguiu, ao longo desse tempo, não foi fácil, foi bastante difícil, mas a gente superou as dificuldades. Olha só, era um cenário difícil, o país vivenciava aí as informações dos demais estados, demitindo funcionários, não contratando, 13º não se pagava ou parcelava 13º, e Alagoas, enquanto isso, já começava a despontar com ações de investimento quando outros estavam retraídos. Esses investimentos, eles são necessários, gente. Quando a gente fala de uma duplicação, até terminar a duplicação, você fica olhando ao lado dessa duplicação, quantos negócios começam a aparecer. E é um elemento multiplicador, isso muita gente às vezes não compreende, secretário, de que esses investimentos, eles reforçam a nossa capacidade de atrair investimentos privados. Para cada R$1 ali que a gente investe, deve vir multiplicado aí dos investimentos privados, e isso é um elemento fundamental para o desenvolvimento do Estado. Não, Elis, é isso. Ontem, por acaso, por coincidência na sua fala, a gente participou da solenidade de transmissão, assunção do carro do consórcio do Nordeste, e foi decidido nessa reunião de ordem do consórcio a medalha Celso Furtado. Celso Furtado é um dos economistas mais célebres do Brasil, e ele é um dos estudiosos, e juntamente com alguns outros economistas, desenvolveram algumas teorias, e são até hoje reconhecidas mundialmente, em relação ao efeito multiplicador dos investimentos públicos, né? E em caso de vias urbanas, há vários estudos científicos que falam desses investimentos em estradas que tem um efeito multiplicador que pode chegar até 4,2%, ou seja, para cada de R$1
que o Estado ponha numa duplicação de estrada ou numa melhoria, uma implantação de uma rodovia nova, você pode chegar a ter 4 vezes o investimento privado nesse valor. Se você levar em conta que nós estamos investindo aqui, nesse período do governo Renan Filho, em investimentos em novas estradas, implantações, cidades que nunca viram uma estrada como Pindoba, por exemplo, né? Tem um acesso urbano, vários povoados tendo acesso agora com pontes, com estradas. Nós estamos falando aí só de investimentos em infraestrutura, de rodovias, cerca de 4 a 5 bilhões de reais investidos nesse período do governo Renan Filho. É muita coisa. E isso pode gerar, nos próximos anos, isso não é de imediato, isso vai na sequência, podemos chegar aí a mais de 16 bilhões em investimentos, talvez, em infraestrutura. Eu acho que de estradas, isso é muito importante, mas não é só isso, né? A gente construiu hospitais, construiu unidades de segurança pública, então é um conjunto de investimentos muito grande. Para você ter uma ideia, Elias, provavelmente Alagoas, em 2021, foi o estado que mais investiu vis-a-vis seu tamanho, sua arrecadação do país. Nós investimos 3,8 bilhões de reais no ano de 2021. Para um estado, Elias, que não chegava a 500 milhões em investimentos, sendo que desses 500 milhões, 70% ou 80% eram de transferências federais, você investir com recursos próprios, um valor dessa magnitude, você tem uma ideia, Pernambuco, se eu não me engano, no ano passado investiu 800 milhões. E nós investimos 3,8 bilhões. Ceará, que sempre foi o primeiro estado de investimento aqui no Nordeste, ao longo dos últimos 20 anos, nós conseguimos passar o ano passado e passamos muito longe do Ceará, bem na frente. Então isso demonstra que tudo que foi feito no passado gerou uma capacidade de investimento que vai gerar empregos para o Estado, está gerando empregos para o Estado durante a construção desses investimentos e gera empregos e renda depois com a ampliação e a multiplicação econômica que faz isso. Quando atrai, hoje nós temos 15 hotéis em construção em Alagoas, 15 hotéis. Ontem recebemos um grupo alemão que quer construir o primeiro hotel dele no Brasil, aqui em Alagoas. Então isso gera muito emprego, um hotel desse gera 400, 500, 600 empregos. Agora em junho inaugura o Vila Galé, lá na Barra de Santo Antônio, já tem um outro empreendimento do lado que vai começar a construção. Então esses empreendimentos em turismo geram muito dinheiro, empreendimentos como a gente está aí com 2 novas implantações de hospitais privados no estado. Isso só é possível porque o estado criou uma rede própria de saúde muito grande. Isso viabiliza trazer redes privadas que antes era impossível de acontecer sem Alagoas. Olha, isso é super importante. O senhor toca em pontos que eles têm uma conexão muito grande. Quando a gente fala de um ajuste da Previdência, o Tesouro Estadual era o tempo todo mantenedor da Previdência. A gente tinha que tirar do investimento para ajudar a Previdência. Essa situação, ela se modificou. Hoje a gente investe menos ou simplesmente não precisa mais aportar recursos do Tesouro Estadual que deveria estar no investimento na Previdência, secretário? Não, na verdade não, Elis. Na verdade, assim, as reformas não conseguiram esse feito ainda. Isso só vai acontecer daqui a mais de 10 anos. Quando você faz uma reforma de Previdência, você muda a trajetória, né? A trajetória da Previdência, do déficit previdenciário de Alagoas, era explosiva. Para você ter uma ideia, em 2014, 2015, o déficit da Previdência de Alagoas chegava a 84 bilhões de reais, que é uma conta atuarial de longo prazo, ou seja, olhando a tábua de mortalidade estimada dos servidores, né? Não só dos servidores, mas dos pensionistas também. Então, olhando isso no longo prazo, era 78 bi. Com as reformas que foram feitas, a gente caiu para 12 bilhões. É uma redução muito grande. Com isso, a gente ainda está pagando, complementando. A cada ano a gente complementa com o Tesouro mais de 1 bilhão de reais. Na última reforma que a gente fez, a gente conseguiu implantar uma previdência complementar que virou referência no Brasil. Depois da nossa lei, mais 4 estados copiaram a nossa lei, já estão em processo de implementação, em que os novos servidores, os auditores novos, os delegados, os promotores, os servidores que ganham acima do piso, do teto do regime geral de previdência, que é em torno de 6 mil reais, esses servidores vão ter uma previdência deles, capitalizada para eles. Isso vai ajudar a gente a diminuir esse déficit no longo prazo. Então, a gente deu uma estruturação que a gente chama de intergeracional, ou seja,
essa geração não vai mais comprometer as gerações futuras como foi no passado. Isso é uma questão de responsabilidade. Isso traz uma trajetória que se discute no Brasil, vai romper o teto, não romper o teto de gastos. A gente está construindo soluções aqui, Elias, olhando para 30 anos do estado de Alagoas, entendeu? Para a gente estruturar isso, criar uma trajetória fiscal sustentável para que o estado tenha pelo menos 10% da sua receita corrente líquida para aplicar em investimentos que gerem novos investimentos privados, que gerem uma cadeia econômica sempre positiva para o estado, para a gente não ter gerações que não têm emprego. Isso foi um grande problema de Alagoas na década de 80, da década de 90, né? E início desses anos 2000. A gente teve um período de 30 anos em Alagoas que não tinha investimento privado surgindo pela insegurança que gerava o setor público de Alagoas a atrair novos investimentos privados. A gente era muito dependente de 2 segmentos apenas, que era o segmento sucrocolheiro e o segmento decorrente da agropecuária. Mas a agropecuária é ainda muito ainda incipiente. Não é o que nós vemos hoje. A gente consegue até exportar soja hoje a Alagoas, né? Crescemos 31% da nossa produção agrícola no último ano. Então é outro cenário. Nós estamos vivendo um cenário de investimentos que vão gerar novos empregos e as novas gerações vão poder sonhar. Acho que isso a gente viveu no passado, a impossibilidade de sonhar. E quando uma sociedade não consegue sonhar com o futuro, ela se acaba. Essa é um grande problema da sociedade. Bem, Alagoas ocupa aí a 2ª posição entre os estados brasileiros, aqueles que mais aumentaram os investimentos, porque foi aquele também que melhor tratou a questão da arrecadação. E, olha, há um elemento conceitual aqui no estado de Alagoas, e se eu estiver enganado, o secretário vai naturalmente me corrigir, que o sistema de arrecadação brasileiro é extremamente regressivo. Naquilo que é mais importante e naquele que é o de menor recurso, é exatamente de onde se extrai mais. E Alagoas fez um caminho um pouco inverso nesse sentido, porque a gente teve uma série de produtos, como por exemplo, álcool e alguns outros produtos que não são bens de consumo de primeira grandeza, de primeira necessidade, a gente tributou mais ali e desonerou em outros setores. Foi por aí, secretário? Elis, então a gente em 2015, como eu te falei, a gente mexeu nessa questão tributária de Alagoas. Em 2015 a gente tinha produtos supérfluos com carga tributária, metade do produto de necessidade com carga tributária alta. A gente deu um realinhamento. Muita gente fala que a gente aumentou a carga tributária. A gente não aumentou a carga tributária em Alagoas. Na soma geral, a gente diminuiu a carga tributária de Alagoas. A gente isentou de tributos, estimulando a produção dentro do estado. Então eu posso citar aí, a cadeia leiteira inteira, a gente isentou, não paga mais imposto nenhum aqui no estado. E aí você está vendo aí o ressurgimento da cadeia leiteira no estado, que produzia 350 mil litros de leite. Eu acredito que a gente vai chegar a quase 1 milhão de litros de leite nos próximos 2, 3 anos. A parte de proteína animal, isentamos toda a cadeia. E aí você começa a ver surgir pequenos frigoríferos locais, pequenas operações de produtos com carne produzida, embalada aqui em Alagoas. Isso não tinha antes. No mercado aqui não tinha. Não chegava carne em Alagoas, vinha tudo de fora. Porque a gente diminuiu o imposto de quem produzia aqui e aumentou o imposto de quem vinha de fora, para estimular a produção aqui no estado. A gente foi um pouquinho protecionista em relação a Alagoas. Por quê? Porque a gente precisava desenvolver a economia do estado com essas atividades econômicas. Então foi frango, carne, leite, coco, foram diversas. O Prodesim do estado, a gente saiu de 40% de benefício fiscal para 92%, ou seja, hoje a gente atrai operações, indústrias e também hotéis, porque no Prodesim a gente também ampliou a capacidade disso. E não é à toa que a gente está com 15 novos hotéis e a gente dobrou a rede hoteleira nos últimos anos de Alagoas. Hotéis novos, a rede hoteleira de Alagoas é a mais nova do Nordeste. Isso é muito importante para a gente atrair cada vez mais turistas. Nós estamos vendo aí nas ruas a quantidade de turistas que está aqui em Maceió e nas diversas cidades turísticas do estado. Então, essa mudança tributária foi importante, mas também a gente
modernizou a Secretaria de Fazenda, modernizou os sistemas, hoje é tudo online, tudo sem processo físico, tudo digital, mais ágil. A gente melhorou demais o atendimento ao contribuinte e com isso a gente consegue ter mais tranquilidade de evitar um processo que a gente teve no passado aqui em Alagoas. Você ia num bar que você tinha um chopp que era muito mais barato que o do lado. Por quê? Porque o cara não pagava imposto, o do lado pagava. Isso gerava uma competição desleal, a gente procurou trabalhar isso ao longo do tempo, com programas educativos como o Contribuinte Arretado, em que a gente não dá multa. Se você olhar a trajetória de autos de infração do estado de Alagoas, a gente diminuiu o número de autos e o valor dos autos de Alagoas. Em compensação, a gente estimulou a autorregularização, que é o objetivo do projeto: educar, explicar, multar só em último caso, só naqueles casos dos contribuintes que são contumazes, que não querem pagar, e a gente procura dar essa orientação. Isso melhorou muito a arrecadação do Estado e isso ajudou também a estimular novos negócios no estado de Alagoas. Bom, nota fiscal cidadã. A gente, além de beneficiar aí muita gente, instituições, também instituições aqui que cuidam das pessoas, tem um papel social extremamente relevante, a gente meio que ganhou um fiscal também, o cidadão começou, eu fiz essa compra, cadê minha nota? Exato, Elias, e nessa linha do contribuinte arretado, né, da autorregularização, da educação da sociedade, e isso a gente não conseguia fazer sozinho. Você faz sozinha, jamais ia conseguir fazer sozinho. A gente já aderiu uma ideia num grupo de servidores da Fazenda, ele era para a servidora Glácia, nossa gerente do programa, né? E aí a equipe bolou soluções que é o contribuinte arretado, envolvendo as instituições sociais que prestam serviços relevantíssimos da sociedade alagoana. Então a gente tinha, no início do programa, a gente tinha 17 instituições somente, Elias. Hoje nós temos mais de 120 instituições e em todas as regiões do estado nós temos instituições aderentes ao programa. E são essas instituições que vão lá, estimulam a sociedade a pedir a nota, botar o CPF, e isso vai aumentando a formalização dos negócios em Alagoas. Para você ter uma ideia, a gente sai de um número de notas fiscais, posso estar enganado aqui, posso errar aqui, mas a gente multiplica por 4 já no primeiro ano que implantou o programa, o número de notas fiscais emitidas no estado. E hoje, eu diria para você que a gente mais que dobrou o número de notas fiscais emitidas no estado, com o CPF. Isso é muito relevante, porque isso reflete na arrecadação, não há dúvida nenhuma. Então, você encontrar mercadorias sem nota, cada vez mais é difícil. Na loja, já criou o hábito, você vê, quer o CPF na nota, você pode ir quase todos os estabelecimentos aqui, até porque a sociedade cobra do estabelecimento isso. Isso ajuda nós de uma maneira muito forte. A última ideia que a gente teve da equipe foi a gente agora no IPVA, né, para quem tiver cadastrado na nota fiscal cidadã, além do desconto de 5%, ele pode parcelar em 6 vezes com um desconto de 5%. Elias, numa inflação aí de 10%, 11%, né, ao ano, esse desconto chega a mais de 13% efetivo para quem parcelar e estiver dentro do programa. E também, quem tem os créditos do programa abate no valor do IPVA. Como a gente aumentou a participação, o uso, o valor que tem sido abatido no IPVA pelo uso do programa cada vez está maior. Olha só, aproveitando aqui, você que tem placas de finais 1 e 2, o pagamento do IPVA já é aí no próximo dia 25 do mês de fevereiro. E aproveita aqui a dica do secretário da Fazenda, Jorge Santoro, já faz logo a sua inscrição na nota fiscal cidadã, aproveita, pede para os familiares também fazerem, escolha uma instituição social, porque elas não são concorrentes com você. Você concorre por uma via e a instituição social por outra. Não há concorrência. Na verdade, é muito bom que isso aconteça, porque é um serviço que é prestado e com a sua ajuda. Você participe nessa situação e ajuda o Estado a arrecadar. Daí o porquê a gente está aí com 10 hospitais, com 7 UPAs na capital alagoana, que não tinha absolutamente nenhum em funcionamento em 2015. Daí o porquê a gente
possa chegar até o final desse ano com 100 unidades em ensino integral em todo o estado de Alagoas. Daí o porquê você abrir um jornal, um site de circulação nacional e observar que Alagoas é o estado que tem as melhores estradas no Brasil, um estado que até um tempo atrás a gente tinha medo, receio de circular pelas estradas, porque era um horror, o número de acidentes era grande por conta disso. Então, isso tudo acontece e acontece com a sua participação, com a participação do cidadão. Ao Estado fazer concursos públicos, ou seja, você teve algumas gerações de alagoanos que não teve concurso para fazer, né? E aí a gente conseguiu reverter esse quadro, fazer vários concursos públicos. A Fazenda, no segundo concurso dela, nós vamos dar posse aos novos fiscais agora, após o Carnaval, e a gente vê isso com muita satisfação, porque você renova os quadros, profissionaliza o serviço público, e a população percebe isso claramente. Você tem um concurso para professores, um concurso para médicos, para policiais militares, fizemos vários concursos para policiais militares, policiais civis, provavelmente vamos ter um concurso de delegado em breve. Então, essa renovação de quadros nos permite prestar um serviço melhor, mais qualificado. Mas, paralelo a isso, a gente vem desenvolvendo uma rearrumação nas carreiras, né? O secretário Fabrício, na mesa de negociação dos servidores, nos últimos, vem acelerando esse calendário, que a gente teve um problema, Elias, que o governo federal, como você colocou, ele proibiu reajustes salariais e mudanças de planos de cargos e salários. Então, nós ficamos 2 anos congelados nessa situação, sem poder fazer nada. Então, agora, no final de dezembro, acabou a validade da Lei Complementar 173, que não nos permitiu fazer esse reajuste. Conseguimos fazer da educação, porque, posteriormente, a 173 saiu a lei do Fundeb nova e exigiu dos estados esse desafio de rearrumar as carreiras. Rearrumamos as carreiras da educação. Aliás, o salário médio da educação de Alagoas deve ficar um dos maiores do Brasil. Com alguns programas adicionais, um professor alagoano vai ter uma remuneração bastante interessante, e isso estimula esses profissionais a entrarem para a carreira de professor, valoriza a carreira de professor. Isso é muito importante para o Estado. E aí agora, o governador, provavelmente, a gente fechou as contas ontem, fechamos o balanço de 2021 do Estado ontem, fechamos esse diagnóstico, apresentamos para o governador na semana passada. Eu e o secretário Fabrício fizemos uma reunião muito extensa com o governador e dizendo até onde nós podemos ir. A gente está muito preocupado, Elis, em manter a sustentabilidade do Estado para o futuro. Não adianta o governador fazer uma atitude demagógica, eleitoreira, e sair dando aumentos que depois o Estado não consegue pagar. Então, a gente estudou várias situações diferentes de carreiras, apresentou-se uma proposta para o governador, ele deu ok, o Fabrício está finalizando as conversas com os sindicatos nessas semanas, e acredito que até o final desse mês, no máximo no início de fevereiro, o governador deve fazer um anúncio, o envio desses projetos de lei para a Assembleia, inclusive que trata do reajuste anual em relativo a esse ano, que a gente foi um dos poucos estados que conseguiu enfrentar a 173 e dar o reajuste, né? A Procuradoria entendeu que era possível, que estava na Constituição, a atualização, ou seja, relativo à correção da inflação. E como você bem colocou, né? A inflação disparou e as pessoas já sentem dificuldade a pagar suas contas. Tudo aumenta, Elias. Combustível aumenta, toda semana a gente vê um anúncio da Petrobras aumentando o combustível. Mercado, você vai, toda semana está aumentando o preço. Então, a gente não pode tapar os olhos e não entender essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que fazer as contas direitinho para ver se comporta, porque quando a gente pegou o governo, Elias, o Estado comprometia 49,8% da sua receita corrente líquida com o servidor, além do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a gente não quer entregar o governo para o próximo governador nessa situação.
a gente vai entregar o governo totalmente enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Mesmo com o ingresso, desses servidores e mesmo com os aumentos que o governador vai anunciar e plano de cargos e salários que o governador vai anunciar. Mesmo assim, a gente vai terminar o ano 2021 totalmente enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Isso é um compromisso que a gente tem com o próximo governo. Não dá para ser o Brasil de antigamente, o estado de Alagoas de antigamente. A gente não pode retroceder nisso. A gente implementou uma cultura de responsabilidade fiscal e a gente tem que avançar, criar novas coisas, novos produtos, novas soluções. O Estado não pode retroceder ao que foi no passado, em que dava-se aumentos de responsáveis e depois não conseguia se pagar. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha como pagar o aumento que foi dado no governo anterior para a Polícia Militar. Tinha dado um aumento de 35% num estado que não tinha dinheiro para pagar a folha no mês. Foi um processo duríssimo de conversa com a polícia. Eu me lembro das negociações. O secretário Alfredo foi muito importante para conduzir e compromissar a palavra que a gente ia cumprir aquele acordo, mas dentro da capacidade do Estado, e a gente conseguiu cumprir o acordo. Não foi de imediato, mas conseguimos uma negociação para alongar. Eu não gostaria de deixar o governo, para o próximo governador, tendo que fazer uma situação dessa. Acho que isso é inaceitável. A gente tem que pensar em Alagoas para frente, um Alagoas em que a gente consiga olhar para investimentos, uma prestação de serviço melhor para a população, uma educação com mais qualidade, a gente melhorar no IDEB, e daqui a, talvez, no próximo IDH, a gente sair da última posição, Elias, que é uma posição vexatória para o estado de Alagoas, um estado que tem riquezas naturais e belezas tão impactantes. A gente não pode ser o último estado no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. A gente tem que sair dessa situação. E só sai dessa situação investindo em educação, investindo em saúde e na segurança da população. Eu acho que esse é o caminho. Secretário, em relação a esse reajuste que o servidor deve ter, essa mensagem, ela deve seguir quando? Já se tem uma ideia? A ideia do governador é encaminhar na abertura da Assembleia, encaminhar. Na abertura da Assembleia? No mais tardar na primeira semana após a abertura da Assembleia. Que é em fevereiro. O percentual? Não posso ainda. Vai fechar, quem faz esse anúncio é o governador. O servidor vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Bem, compreendendo a situação pandêmica, o Estado de Alagoas também teve uma observação diferenciada em relação aos negócios. Aquele que emprega, aquele que investe. E, nesse sentido, nós tivemos que modificar algumas condutas. A gente tem agora profis diferenciados, nós temos agora incentivos àqueles que tiveram certos problemas, tivemos divisão de ICMS do final do ano, parcelamento, porque também as pessoas precisam compreender que o governante não pode fazer tudo o que quer. A renúncia fiscal, por exemplo, é um extremo problema, pode dar problemas administrativos mais adiante, ou seja, há uma preocupação na manutenção do negócio e na atração de novos. Sem dúvida nenhuma. A gente, ao longo da pandemia, a gente tomou várias medidas de estímulo ao setor produtivo, usando a Desenvolve, usando mecanismos de crédito, mecanismos financeiros de subsídio. Abrimos um Profis para pequenas empresas que retirava, inclusive, o principal do débito. Isso foi muito importante. Fizemos várias remissões aprovadas no CONFAS de dívidas de contribuintes, setores. Posso citar aqui um muito importante, que é a dívida da indústria leiteira do Estado, que era muito grande. A gente, com isso, recupera a indústria leiteira do Estado, né? E tira as empresas da situação de insolvência, a maioria delas estava. Além disso, a gente está lançando essa semana um Profis, que inicia-se em fevereiro, para todas as empresas, um Profis bastante ousado e que dá uma possibilidade dos contribuintes saírem da situação que estão de dificuldade. Fizemos um parcelamento do IPVA e retirada de multas de juros durante quase 6 meses do ano de 2021, ou seja, uma oportunidade de qualquer contribuinte regularizar essa situação com o IPVA, regularizar seus documentos. Inclusive, nesse Profis do IPVA, a gente deu remissão de débitos das motos, a cinquentinha. Foi muito extenso, Elias. Acho que foi o maior Profis de IPVA da história de Alagoas. Eu acho que foi muito importante. Inclusive, a gente aproveitamos e demos isenções para os setores mais afetados, bares e restaurantes, de vários tributos,
Mas como você falou, tem que ter responsabilidade para você não afetar essa trajetória fiscal boa que a gente está hoje. Bom, isenção de ICMS para a pessoa com deficiência que se mantém. É fake, viu, gente? Se encontrar algo contrário por aí. É verdade, Elisa. A gente conseguiu uma briga muito grande dentro do CONFAZ. Alguns estados não queriam aumentar a faixa de isenção. Alagoas propôs mais de 140 mil reais. A gente queria, na verdade, 150 mil reais. A gente conseguiu adesão de metade dos estados, mas no CONFAZ, medidas de benefício tributário tem que ter unanimidade. Então a gente não conseguiu unanimidade. O que a gente conseguiu foi um acordo nos 100 mil reais da faixa de isenção, que ajuda já bastante, não resolve o problema. O Elias conhece bem o assunto profundamente. Os preços de veículos, gente, aumentaram assustadoramente. Nós temos a tabela da FIP, que é a tabela usada pelas seguradoras, é usada pelos fiscos, é usada por todo o mercado. Todo mundo usa a tabela FIP. A tabela da FIP em Alagoas cresceu 23%. 23%. O IPVA, por exemplo, é calculado em cima dessa tabela. Isso é feito, isso há mais de 20 anos é feito assim, não só em Alagoas, mas no país inteiro. Tem carro usado que a pessoa comprou em 2018, que hoje vale mais que em 2018 o carro. Então a gente está vivendo um momento que só aconteceu uma vez na história do Brasil, foi na década de 80. A gente perder noção de valor patrimonial. E nos carros isso aconteceu. E isso é um momento, é um grande indicador que algo vai mal na economia brasileira, né? Secretário Jorge Santoro, vamos aproveitar aqui para a gente desfazer um fake, uma informação que é definitivamente mentirosa, não corresponde à realidade. Os estados têm um percentual e existe uma margem legal na qual ele pode transitar para com os impostos incidentes em combustíveis, o diesel, a gasolina, enfim, o gás natural. Definitivamente, nós não estamos pagando quase R$ 7,00 no litro de gasolina porque os governadores querem. Não, de jeito nenhum, Elias. Na verdade, em 2016, se não me falha a memória, o governo federal adotou dentro da Petrobras o que eles chamam de PPI, que é o preço do petróleo no mercado internacional. Então a Petrobras, ela replica no mercado brasileiro o preço que ela paga, porque infelizmente o Brasil, apesar de produzir, de ser autossuficiente em tese em petróleo, as refinarias que foram construídas, que seriam sido construídas para refinar esse petróleo, não concluíram, que é Abreu Lima, Comperj. Então a gente pega petróleo, manda para fora e compra gasolina. E aí a gente vai pagar toda a flutuação da economia brasileira, ou seja, quando o câmbio do Brasil desvaloriza e a moeda brasileira foi a que mais perdeu valor nos últimos 2 anos no mundo inteiro, se não for a que mais, uma das que mais, entre as 10 que mais perderam valor. E isso reflete na gasolina. Outra coisa que reflete na gasolina é o preço do barril, que ontem chegou a $84 o barril do Brent no mercado internacional. Reflete também. O governo federal não tirou qualquer política de amortecimento de preços da Petrobras, favorecendo a empresa. É uma decisão, eu respeito, mas no fundo a bomba é que paga. Você tem uma ideia, Elias? A gente congelou aqui em Alagoas o PMPF, que muita gente fala que a gente estava atualizando, e sentamos com o setor, com o Sindicombustível, o MP, Defensoria, vamos discutir aqui como é que a gente calcula esse preço médio ponderado do consumidor. A gente chegou à conclusão da nova metodologia, vai ser publicada, se não me engano, hoje ou amanhã, e a gente mesmo, nesse período todo, a gente ficou 6 meses sem mexer nele, ficou congelado o PMPF. Mas nesses 6 meses, Elias, a bomba aumentou o combustível. Toda semana estava aumentando. Em relação ao gás natural, a Petrobras quis aumentar em Alagoas, em setembro, 70% do gás natural. Ou seja, o gás da bomba lá do veicular ia ser mais caro que a gasolina. A gente conseguiu uma liminar na justiça ao gás com a Procuradoria-Geral do Estado. Conseguimos uma liminar que foi mantida em segunda instância. Senão o gás aqui teria subido 70% em janeiro. Vai ficar mais caro do que a gasolina, gente. Ou
quase que no mesmo patamar. Exato. Secretário Jorge Santoro, só para a gente concluir, qual o destino de Jorge Santoro? Política, por exemplo? Não, Elias, não tem essa pretensão, não. Governador? Estou aguardando o governador indicar o caminho dele aí para saber o que ele vai querer que eu faça. Como eu vim por ele, eu saio por ele, Elias. Então, aguardo a posição dele e quando ele me comunicar isso, aí eu vou saber. Por enquanto, estou aguardando a decisão do governador, que ainda não tem ainda a decisão, ainda está estudando as possibilidades. Secretário Jorge Santoro, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um excelente 2022. Obrigado, Elias, para você e todos os seus ouvintes. Foi uma satisfação poder aqui esclarecer alguns pontos para eles.